Sabe aquela ideia antiga, quase mágica, de transformar uma coisa em outra, mudar a essência de um elemento? Pois é, esse é o conceito de transmutação. Uma ideia que por muito tempo misturou ciência e um bocado de mistério, e que a gente vai desvendar agora. E o maior sonho de todos era esse aí, transformar chumbo em ouro. Mas olha, não era só pela grana não. Para os alquimistas, o chumbo era um metal, digamos, imperfeito. Já o ouro era a perfeição. Então, a transmutação era, na verdade, uma busca por essa pureza, por essa forma perfeita da matéria. A filosofia por trás era que toda a matéria estava meio que numa jornada de evolução, e os alquimistas acreditavam que podiam acelerar esse processo natural. Era como se eles pudessem curar os metais mais básicos para revelar o ouro que, segundo eles, já existia ali dentro. Era uma mistura de trabalho de laboratório com uma busca quase espiritual. Ok, depois de séculos e séculos de experiências, com fornalhas, fórmulas secretas e tudo mais, fica a pergunta: será que os alquimistas estavam no caminho certo? O que a ciência moderna, com toda a tecnologia que tem hoje, descobriu sobre esse sonho tão antigo? A resposta é bem interessante. Pois é, o veredito da ciência foi bem direto. Daquele jeito era impossível. Os alquimistas trabalhavam com reações químicas, que no fundo só reorganizam os átomos. Mas para transformar um elemento em outro de verdade, tipo chumbo em ouro, o buraco é mais embaixo. Você precisa mudar o coração do átomo, o núcleo dele. E para isso, fogo e umas poções não iam dar conta, né? E aqui vem a grande virada na história. A ideia central da transmutação, de um elemento virar outro, não só é possível, como acontece o tempo todo na natureza. O erro dos alquimistas não foi no o quê, mas no como. O segredo não estava na química, mas sim na física nuclear. O ano é 1919. O físico Ernest Rutherford consegue fazer o que parecia impossível. Ele pegou partículas alfa, que são basicamente núcleos de hélio super rápidos, e atirou contra átomos de nitrogênio. O impacto foi tão forte que bagunçou e reorganizou o núcleo do nitrogênio, que acabou se transformando em oxigênio. Foi a primeiríssima vez que a transmutação foi feita de propósito num laboratório. Certo. Então, se a transmutação acontece sozinha por aí, o que causa isso? A resposta está num conceito-chave: a busca por estabilidade. Pensa numa bola no topo de uma ladeira. A tendência dela é rolar para baixo, para um lugar mais estável, certo? Com o núcleo de um átomo instável é a mesma coisa. Ele quer se transformar em algo mais estável. Imagina que o núcleo de um átomo é um pacotinho de prótons e nêutrons. Se a proporção ali dentro não tá legal, ou se o núcleo é simplesmente grande demais, ele fica instável, fica com um excesso de energia. E para se livrar dessa energia e achar um equilíbrio, ele precisa mudar, ele precisa decair. E esse decaimento, isso é a transmutação acontecendo na natureza. Um jeito de alcançar essa estabilidade é pela fissão. Pensa no núcleo gigante e instável como o do urânio. Ele é tão pesado que, do nada, pode se quebrar. Quando ele se divide, se transforma em dois elementos novos, menores e, o mais importante, mais estáveis. E nesse processo todo, ele libera uma energia absurda. É a natureza buscando equilíbrio pela divisão. Agora que a gente já entendeu a fissão, que é essa quebra de núcleos, vamos dar uma olhada no processo oposto, a fusão. São os dois jeitos principais que a transmutação nuclear acontece e eles funcionam de maneiras bem diferentes. Mas o objetivo final dos dois é o mesmo: encontrar estabilidade. Então, para ficar bem claro, a fissão pega algo grande e instável e quebra em partes menores para estabilizar. É o que acontece nas usinas nucleares, por exemplo. Já a fusão faz o contrário. Ela pega elementos bem leves, como o hidrogênio, e junta eles sob uma pressão e um calor gigantescos para formar um elemento mais pesado, como o hélio. É basicamente o motor das estrelas, como o nosso Sol. Um divide para estabilizar, o outro combina. E aí, a história toda se conecta. Aquela busca dos alquimistas, mesmo sendo meio mística, plantou uma sementinha de curiosidade. E essa curiosidade cresceu e virou a física nuclear, que finalmente entendeu como a matéria funciona de verdade. A ciência, no fim das contas, realizou o sonho dos alquimistas, não com mágica, mas com conhecimento profundo do universo. Então, resumindo o que a gente viu, a transmutação é real e rola de dois jeitos principais: a fissão, que quebra o que é grande e pesado, e a fusão, que une o que é pequeno e leve. E os dois processos são movidos pela mesma força da natureza, a busca incansável por estabilidade. O sonho dos alquimistas não estava errado no seu conceito, só na sua ciência.
E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Agora que a gente domina a capacidade de mudar os tijolinhos básicos do universo, o que vem depois? A busca por conhecimento, por transformação, continua. Quem sabe quais novos sonhos a ciência ainda vai realizar?